O ano de 2022 já começa nos trazendo uma sensação meio que de déjà vu. Ou, para usar uma linguagem mais moderninha, seria como se a gente estivesse numa terceira temporada do ano de 2020. Isso porque prefeitos da região parecem mesmo ter tomado gosto pelo poder da caneta e estão novamente avançando sobre as nossas liberdades individuais, impondo decretos incoerentes, inconsequentes e inconstitucionais. Através do decreto 614, de 5 de janeiro, agora de 2022, Araxá teve prorrogado até 31 de março o estado de calamidade pública em razão dos efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19. O município também publicou, na sexta-feira, dia 14 de janeiro, no Diário Oficial Eletrônico do município, o decreto municipal que proíbe festas, eventos com mais de 150 pessoas nos próximos 15 dias. Para comemorações com a capacidade até essa máxima permitida de 150 pessoas, o responsável deverá assegurar que todos os presentes estejam com cartão de vacina contra a Covid-19 atualizado, ou seja, o esquema vacinal completo, com pelo menos 2 doses ou dose única da Janssen, e seguir o protocolo de biossegurança. O comércio, em geral, vai poder continuar a trabalhar de segunda a sábado em horário normal, incluindo aquele que habitualmente funciona aos domingos e feriados, desde que exija dos funcionários e clientes o uso da máscara de proteção facial, cobrindo boca e nariz, e disponibilizar na entrada do estabelecimento o álcool em gel 70% para a higienização das mãos. A manutenção do distanciamento mínimo entre clientes e controle para evitar aglomeração, dentre outras medidas. Já restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência, sorveteria, disque bebidas e similares estão autorizadas a funcionar desde que adote todas as normas de biossegurança, aquelas mesmas: desinfecção, higiene e limpeza, distanciamento de 1,5 metro entre clientes, dentre outros procedimentos obrigatórios descritos no decreto. Omara, tudo visando a proteção da vida e da segurança do cidadão araxaense, não é isso mesmo? Sua análise. Pois é, Gi, realmente os políticos tomaram gosto aí, né, por decretos, por restrições, por, enfim, controlar a vida das pessoas, né. Gostaram tanto que até o prefeito de Betim decretou lockdown por causa da chuva lá, né. Então, assim, virou uma palhaçada isso realmente. Eles ficam aí decidindo quem vai trabalhar, quem não vai, como que vai trabalhar, que horário que vai trabalhar. Então, assim, é um completo absurdo o que está acontecendo aí, né? Mas, assim, os nossos boletos, os impostos continuam chegando, né? E como a gente vai pagar, eles não têm nada com isso, né? Não querem nem saber como que a gente vai fazer esses pagamentos, né? Toque de recolher, e por aí vai o autoritarismo dessas pessoas, né? Mas os impostos, os boletos da gente estão chegando todos os dias, e como a gente vai pagar, isso não interessa para eles, né? Eles querem receber todo dia. Eles gostaram tanto de viver essa experiência aí, né, como eu disse, que o prefeito de Betim decretou lockdown por causa de chuvas. Então, assim, é um absurdo. Estão achando muito fácil, né, controlar a vida das pessoas aí, né? É realmente inacreditável isso. E o fato é, a gente não está numa situação emergencial. Esse é o fato. Então, assim, a gente não precisa ficar em pânico. Não precisa, a gente não está numa situação emergencial, né? Então, assim, as pessoas estão se infectando, né? Porém, estão todas em casa, né? As UTIs estão vazias, né? Então, as pessoas estão bem, graças a Deus. Então, assim, não há motivos para pânico. As pessoas precisam entender isso. Né? Agora, a gente precisa, a gente não pode esquecer do passado também. A gente precisa lembrar, né, que Araxá e várias regiões do país recebeu milhões aí, né, para
ser usado na pandemia, para ser usado na área da saúde, né, para ser adequado tudo aí. Então, a gente não pode esquecer também que no passado houve o lockdown e as medidas restritivas. Por quê? A gente não sabia nada do vírus, né? O sistema de saúde precisava se organizar, né? E a gente não tinha vacina, então as pessoas estavam apavoradas, né? E o vírus estava ali na sua maior potência, né? Então, assim, o lockdown passado foi por causa disso, né? Segundo a gente sabe. Mas e agora? Depois de 2 anos de pandemia, a gente continuar tendo restrições para trabalhar, para viver, eu acho isso inaceitável, né? Assim, se eles querem quebrar o país, que continue com as medidas restritivas, né? Aí eles vão conseguir realmente, né? O pessoal de eventos, músicos, né, que são os maiores prejudicados nessa história aí, né? Eu achava que eram as academias, né? No passado eu achava que eram as academias, mas na verdade não foram as academias, esse pessoal de eventos que até hoje sofre. Né? Aí você fala, Elmara, mas então, como que faz? Como que vai fazer? Como que eles fazem, então, com essa situação? Né? A primeira coisa que a população precisa entender é que ela não precisa ter pânico. Né? O que a gente precisa pensar? As UTIs estão lotadas? As pessoas estão morrendo? Então, as pessoas precisam parar para pensar isso, porque o medo está deixando as pessoas cegas, assim, não estão conseguindo raciocinar direito, né? Então, já está super esclarecido aí por todos os veículos de comunicação que a Ômicron, ela é uma cepa contagiosa, porém ela é leve, né, sem complicações, a pessoa passa por ela em casa mesmo. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Que quanto mais pessoas se infectarem agora, melhor, né? Hospitalização, né? As pessoas se contaminarem sem hospitalização, isso vai ser ótimo, porque a gente vai ficar mais livre dessa pandemia o mais rápido possível, se Deus quiser, né? Se eles deixarem, né? Mas a prefeitura, ela precisa ter o sistema de saúde em condições de receber as pessoas, porque as pessoas estão ficando gripadas, elas estão procurando a saúde. Né? Aqui em Araxá está o caos, a UPA, até a rede particular está lotada, né? Então, a prefeitura, ela precisa adequar, né, o sistema de saúde dela aqui, né, ter remédio na farmacinha, ter os profissionais lá para atender as pessoas. A gente sabe que os profissionais estão todos aí já cansados, né, muitos estão sendo contaminados, a gente sabe de tudo isso, né, mas a população está cansada também. Aliás, está todo mundo cansado. Então, eu acho que a prefeitura precisa muito colocar mais gente para trabalhar. Eu não sei o que tem que ser feito. Né? A gente elegeu eles para isso, para poder tomar decisões e decisões acertadas para a população. Né? E aí eu fico me perguntando, né, cadê os vereadores que deveriam ter sido batido de frente com esse decreto, com esse novo decreto, né? Não vi nenhum falando nada, se opondo, né? Nada. Se teve, eu não vi. Então, assim, se alguém viu algum vereador se opondo a esse decreto, por favor, me marca aí nas redes sociais para eu poder ver, porque eu não vi nenhum falando nada a respeito desse decreto. Então, assim, falta vereador estar mais do lado do povo, sabe? Não para mais a cara a tapa. Parece que eles querem ficar um pouco em cima do muro, olhando assim, observando para onde que está indo as coisas, assim, para eles poderem tomar um lado, sabe? Não dão cara, sabe? Não querem ficar mal com ninguém, na verdade, né? Eles precisam ter essa posição definida. Na minha opinião, eu acho que eles precisam. Hoje não tem como você não escolher um lado, você tem que escolher um lado. Né? E a gente não pode mais aceitar decretos sem questionar, sabe? A população precisa entender isso, porque hoje é proibido questionar, né? A gente questiono, logo sou negacionista, né? Então, assim, é a ditadura do pensamento, né?
quem pensa diferente é cancelado. Então, gente, o combustível do cérebro são as perguntas, né? A gente tem que continuar questionando sempre essas pessoas, né? A gente não pode largar para lá de jeito nenhum, né? A gente precisa ser livre para pensar, questionar, né? E outra coisa que me indigna muito, né, nesse passaporte sanitário é a maior idiotice que já criaram nessa pandemia, assim. A gente já viu de tudo aí, mas esse passaporte sanitário se supera de verdade, né? Na verdade, o passaporte, ele não é um bloqueio sanitário, né? A ideia não é bloquear o vírus, a ideia é bloquear pessoas, né? Bloquear verdades, já que os vacinados também pegam e transmitem, né? E o decreto de Araxá, ele exige, né, o passaporte sanitário nos eventos com até 150 pessoas. Exige até CPF, né? A pessoa tem que dar o CPF antes de entrar na festa. Então, assim, como se com 151 pessoas você fosse aumentar o risco de pegar Covid, né? Então, assim, agora eu pergunto, isso vai dar contra o vírus? Então, assim, é uma hipocrisia e uma falta total de noção. Com certeza. A Prefeitura de Uberaba também prorrogou o estado de calamidade pública até 31 de março de 2022 e também definiu novas regras de restrição. Segundo a Prefeitura, as medidas são uma tentativa de conter os índices de contaminação no município. O decreto número 1627 passou a vigorar no dia 10 de janeiro. Entre as restrições previstas em protocolos de biossegurança definidos pelo comitê, também está o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. O distanciamento nesta mesma proporção se aplica também às mesas nos bares, restaurantes, cuja ocupação não pode ultrapassar 8 pessoas por mesa. Foram suspensos os shows e o funcionamento de boates, festas com venda de ingresso, casas noturnas, eventos corporativos, festivos sociais, familiares, leilões e formaturas por 10 dias, podendo o decreto ser prorrogado. No transporte escolar, está autorizada a lotação de 50% da capacidade total. O mesmo índice valendo para os trenzinhos, disponibilizado à diversão das crianças. Também para os cinemas, igrejas, supermercados e shoppings, o decreto prevê o funcionamento de 50% da capacidade total. Já para as competições esportivas foram suspensas, assim como está suspensa também a participação do público nas atividades esportivas. Campos públicos e comunitários foram fechados, assim como foram fechadas as piscinas para uso recreativo. Eu penso que a piscina é um ambiente de muito perigo. O coronavírus sobrevive debaixo da água, né? Nem o cloro é capaz de conter a contaminação do coronavírus. Ellen Miziara. Estou fazendo 1 minuto de silêncio para essa bizarrice, porque é realmente ridículo. O que acontece hoje? As regras elas mudaram nessa última quinta-feira e os bares e restaurantes mantiveram o distanciamento de 1,5 metro entre as mesas e aí diminuíram a ocupação de 8 pessoas para 6 por mesa, né? Os eventos, eles ficaram permitidos eventos corporativos, festivos, sociais, familiares, leilões, formaturas, colação de grau, com 60% da capacidade local, limitados a 200 pessoas. Promotores de eventos devem encaminhar formulário de declaração de saúde para vigilância sanitária, para vigilância de saúde, no prazo de 24 horas. Aí o que graças ao Pai, Senhor Celestial, do bom senso, eles recomendaram
eles estão pedindo, né, a apresentação do teste rápido do SUAB para Covid, quer dizer, quer ir para a festa? Vai, faz o teste para ver se você tem ou não o Covid. Isso daí eu até acho uma medida eficaz e pertinente, né? Melhor do que aquela bizarrice do passaporte sanitário que não controla nada, a não ser o controle coerente. Exatamente, a não ser que não controla nada no seu controle de pessoas, né? Aí eles estão apenas recomendando a apresentação do comprovante de vacinação, mas não é uma exigência. Então, eu já achei um decreto menos burro, menos bizarro, né? Agora, essa questão de shows está suspenso ainda e está suspenso até o final do mês para ver, né? Aí, o que eu fiz aqui? Eu tomei a liberdade de ficar olhando, porque o que acontece? Eles soltam esses decretos mais loucos aqui, e desde que começou a flexibilizar os decretos, começou aquela questão da onda do governo, né? Onda vermelho, laranja, aquela coisa psicodélica aqui, a gente. E aqui começou a onda verde, que é a flexibilização total. O que acontece? Aqui em Uberaba começou a ser definido por cenários. Então, Uberaba está no cenário 3, que é aquele cenário mais tranquilo de todos. Desde quando essa cepa nova começou, nós continuamos no cenário 3, né? Que é quando fechou enfermarias nos hospitais particulares, quando fechou enfermaria para Covid no hospital público, né? Que abriu enfermaria para outras cirurgias eletivas, tanto no hospital público e hospital particular, porque eles estão disponibilizando menos leito para Covid nos hospitais que são referências. As UPAs, assim como a Omara ressaltou a situação de Araxá, aqui também a situação está caótica. Mas eu me pergunto, quando foi que situação em pronto atendimento nunca foi caótica aqui? Né? A gente fala como se a situação do Sistema Único de Saúde no Brasil, de modo geral, isso é a nível Brasil, fosse um exemplo antes de 2020 aqui para nós. Como se nós fôssemos exemplos em saúde pública e saúde particular. Aqui, nós éramos notícia para sair em canal de vereador, para sair em canal de notícia de Uberaba e região. Nós éramos notícias de hospital particular, de pessoas ficarem na fila de espera 5 horas esperando atendimento, sem estar em pandemia. Eu não estou entendendo por que esse povo está horrorizado, porque tá um monte de ambulância na porta do hospital. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Meses de janeiro, fevereiro, março, sempre foi um mês de pandemia, naturalmente, por conta de síndrome gripal e dengue. Mas desde quando a pandemia começou, eu não ouço mais as pessoas se infectarem por dengue, eu não ouço mais as pessoas se infectarem por absolutamente nada, mas a quantidade de pessoas que estão sendo acometidas por mal súbito, nossa, isso está sendo noticiado que é um espetáculo. Mal súbito, mas ninguém sabe o que é mal súbito também. E aí eu tomei aqui a liberdade de acompanhar o boletim epidemiológico, que para mim é uma vergonha, e além do que, ele é mal esclarecido para a população. Porque de 10 dias para cá, nós tivemos aqui mais de 10 mil casos de pessoas contaminadas. Desses 10 mil casos, nós tivemos cerca de 3, 4... 7, 8, 9, 10, 13, 14, mais ou menos 14 óbitos em 10 dias, tá? E mais de 10 mil casos. O número de leitos subiu, de pessoas usando os leitos subiu? Subiu. O que a gente precisava entender é o seguinte: eles estão fazendo campanha de vacinação. Vacinem. Tá, vamos vacinar. O povo só vamos vacinar. Primeira dose, segunda dose, terceira dose. Tem gente que já está vacinando até a 4ª dose. Que bom, tá tudo bem. Eu sou a favor de quem quiser vacinar, vacina. Quem não se sente seguro para vacinar, não vacina. Não sou a favor da obrigatoriedade da vacina em hipótese alguma.
Porque para a questão da mulher abortar lá, fazendo um parêntese, é meu corpo, minhas regras. Para tomar vacina não pode ser, não? Assim, aí a gente tem que pensar no bem coletivo. Se a vacina te imuniza, te protege, então, teoricamente, você está imunizado, está protegido. Você não precisa que o outro se imunize e se proteja para você pensar no bem coletivo. Teoricamente, você teria que estar imunizado se você pensa que a vacina te imuniza e te protege. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se o pessoal confia tanto no poder da vacina, e se ela te imuniza, e se ela está te protegendo, no começo dessa pandemia, não, uma dose vai te proteger, 2 doses vai te proteger. Aí o pessoal continuou pegando Covid. Nós estamos 1 ano depois da pandemia, não, você vai tomar 4 doses e mesmo assim você não está imunizado. E ela não vai te proteger contra essa nova cepa. Aí você vê o Tedros Adhanom, que é o presidente lá da OMS, falar que essa pandemia está longe de acabar e que tem mais milhares de outras novas cepas, milhares de novas combinações aí que podem acontecer do mundo todo. E aí a gente vai viver como? Vai viver refém desse vírus que pode acontecer por milhares de novas cepas e a gente vai ficar tomando mais quantas milhões de doses de vacina? Até a gente conseguir chegar num ponto em comum, né? Então, aí a gente vê esses decretos malucos, esse pessoal sendo proibido de trabalhar, como se o Brasil tivesse banha para queimar, tivesse gordura para secar. A gente não tem gordura para secar. A população brasileira não sabe mais o que fazer. Eu vejo o pai de família reclamando que está pagando um litro de gasolina R$7, um saco de arroz está R$20, o quilo de não sei o que tá não sei o que. A inflação está comendo. O que acontece com um pai de família que ganha um salário mínimo? Porque isso incide lá no bolso do trabalhador, porque tudo é ligado. Aí quando acha que saúde e economia não andam junto, a gente está falando exatamente disso. Reflexo. A gente está falando desses reflexos. E aí esses governantes que estão com a caneta na mão, simplesmente eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o quê? Aí a gente acredita na ciência, a gente crê em Deus. A ciência a gente discute, porque a ciência ela é viva. Todos os dias a gente precisa discutir ela, porque ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser evoluída. A ciência ela não é uma coisa hoje e é só isso, pronto, acabou. Inclusive, se a gente está discutindo essa questão da vacina, é exatamente porque esse vírus ele já se manifestou de várias maneiras diferentes e ela está sendo o tempo todo discutida, né? Então, as pessoas, a gente precisa sair um pouco dessa bolha aí e de aprender a discutir o que é diferente, do que as pessoas acreditam. Se as pessoas estão morrendo menos hoje, a gente nunca teve num período em que as pessoas estiveram mais contaminadas, nem no período em que mais morriam pessoas aqui na cidade, em que a gente teve a maior quantidade de óbitos na cidade. Nunca teve uma contaminação tão alta igual está tendo agora. Mas a questão é que estão morrendo menos pessoas. Então, que bom que estão morrendo menos pessoas. Aí vamos discutir, estão morrendo menos pessoas por causa de quê? Porque a vacina está sendo efetiva ao propósito que ela se propõe? Ou será que estão morrendo menos pessoas pela própria imunidade de rebanho? Porque já se contaminou tantas pessoas e já tantas vidas foram salvas? Porque aqui na cidade, na proporção que, deixa eu dar ideia para vocês aqui, na proporção que já faleceram, infelizmente, nós tivemos um total de óbitos aqui de 1.400 óbitos na cidade, nós tivemos um total de pessoas recuperadas aqui de quase 50 mil pessoas recuperadas. Então, quer dizer, numa cidade de 300 e tantos mil habitantes aqui, nós já tivemos 50 mil pessoas recuperadas aqui, fora as pessoas que provavelmente já tiveram isso e nem souberam que tiveram isso daí e estão, por si só, imunizadas pelo próprio vírus. Então, é a vacina que funcionou? Que bom que funcionou. É a própria imunidade de rebanho que funcionou? Que bom que funcionou também. O que funcionou? É um conjunto das duas coisas que funcionou? Então, a questão é o seguinte, nós estamos entrando no 3º ano de pandemia. Governantes até agora estão batendo cabeça e a população está, mas quem tá pagando o pato é a ponta mais fraca lá,
que recebe um salário mínimo quando esse salário mínimo chega lá. A questão é que esse país ele não tem mais de onde tirar recursos para assistencialismo. Porque a conta chegou. E nós não temos mais condição. A inflação está nas alturas. E o que a gente vê, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Vamos parar de apontar o dedo para os culpados, vamos buscar soluções. Vamos tentar aprender a conviver com esse vírus aí e parar de alienar a cabeça das pessoas e falar, gente, vamos sair da bolha, estourar essa bolha do medo aí, porque o medo, ele também adoece as pessoas e adoece mais pessoas do que o próprio vírus. Porque o que estraga e o que estragou muito essa questão do Covid foi a politização em cima disso. A última agora, como a Almara bem disse, foi essa própria questão desse cartão de impor nos lugares que você vai, cartão de vacina. Onde já se viu isso? Impor cartão de vacina. Para finalizar a minha fala aqui, eu só digo uma coisa: negacionista é aquele que admite que esse passaporte de vacina não garante nada a não ser o próprio controle das pessoas. E tem gente que está batendo palma para ser controlado. Isso é ridículo, gente. Vamos acordar para a vida, acordar e falar assim, você está sendo controlado e você está concordando com essa bizarrice. Seja a favor da liberdade e a favor da sua liberdade. Você está perdendo isso e você nem está percebendo. Obrigada. Com toda certeza. Já em Uberlândia, Vanderlei, o núcleo estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid informou que o município fica na fase flexível do plano municipal do funcionamento das atividades durante 15 de janeiro e 11 de fevereiro. E, em caso de agravamento dos indicadores analisados, vão poder adotar aí qualquer tipo de medida de contenção de circulação das pessoas. Mas o que me intrigou aí, Vanderlei, foi esse tal desse caso de flurona, que está sendo investigado, que seria a contaminação dupla de Covid e influenza, né? Coronavírus e influenza, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso já é até um atestado, uma prova de que tudo agora vai caminhar como gripe. Será que não? Será que não está na hora desses governantes pararem com essa palhaçada e seguir a vida normalmente da população? Então, Gi, eu acho que você tratou de uma forma até polida, né, chamando o Comitê de Enfrentamento ao Covid, né, por esse nome, que eu costumo chamá-lo de Comitê do Desemprego, né? Mas eu já estou formando um outro comitê aqui em Uberlândia, que é o Comitê de Enfrentamento à Idiotia. E um outro que é o Comitê de Enfrentamento à Hipocrisia. Porque o que mais nós vemos nessa fraudemia é a hipocrisia, a falta de bom senso, a falta de ciência, né? E eu acho incrível, porque o comitê é formado, ou deveria ser formado, por pessoas preparadas, né? E, no entanto, não são, porque as medidas que eles tomam para tentar conter o vírus são todas mais ou menos nessa linha que todos os prefeitos têm tomado, né? Nas cidades aí, como a Araxá, como a Omara falou, como a Ellen falou, e Uberaba, né? E o que Uberlândia é diferente. Aqui, Uberlândia, eu queria resgatar um pouco. Em 20 de fevereiro de 2020, eu postei nas minhas redes sociais, que estava no auge, né, ali, da questão do Covid, né, falando que já tínhamos um primeiro caso e tal. Eu escrevi o seguinte: tome as medidas necessárias e comumente adotadas para prevenção de gripes e resfriados. Quanto ao Covid-19, tem muita gente ganhando dinheiro com o fim do mundo. Se algo terrível estivesse acontecendo, tenha certeza, você seria o último a saber. Eu não sou profeta, não. Mas eu consigo, eu vi o movimento a nível mundial, para quem acompanha um pouquinho, né, dessa questão geopolítica, começa a entender que se trata de um movimento muito estranho. De repente, um vírus que parece que você sair na rua, ele vai te agarrar pelo pescoço, vai te derrubar na calçada e vai enfiar, né, dentro de você, né, e vai te atacar e vai te matar. Era isso, né?
O que nós estamos vivendo, eu achei interessante um comentário, um vídeo que eu assisti do Dr. Djalma Marques, né? É conhecido como Dr. Kefir, ele falando, né, que nós vivemos uma hipnose coletiva. E como que ela se dá? Né? 40% tomaram a Red Pill, né? A pílula da idiotice, do medo, né? E foram contaminados. 40% estão aí, né, com essa mídia avassaladora aí, né, os políticos, né, mal intencionados, os protótipos de ditadores, prefeitos e governadores principalmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as big pharmas, né, com poder muito grande, né, de grana, comprando médicos, comprando consciência, né, de muitos médicos, enfim. O que nós estamos vivendo, então, é esses 40% de pessoas totalmente dominadas. Nós temos 30% que estão seguindo esses 40%. Né? Eles seguem, né, cegamente. Mas não que eles acreditam, mas porque o fulano está fazendo, eu vou fazer igual. Está usando máscara, eu vou usar também. Está usando álcool em gel toda hora, como se fosse uma água benta, estou usando. Né? E os outros 30%, eu acredito que é justamente desse núcleo de 30% da qual nós fazemos parte. E nós tentamos ser uma luz, né, no final do túnel aí para essas pessoas, né? Então, o que acontece? O nosso papel é muito importante no sentido de tentar orientar essas pessoas a acordarem, né, esses 30%, puxar, porque aí a gente teria aqui pelo menos 60% se contrapondo aos 40% de idiotas. Porque é isso que se trata. Eu não aguento. A pessoa toma uma dose de vacina, aí chega todo mundo falando, ó, 100% de eficácia. Olha, 15... Não, vamos lá atrás. Gente, são 15 dias para nós prepararmos aqui os leitos e tal. Todo mundo, não, ok, 30 dias. Olha, mas quem está me falando é o meu prefeito. E o prefeito e o governador, eles estão muito preocupados comigo. Afinal, nunca faltou leito, nunca faltou medicamento nas unidades de saúde. Ele sempre me tratou muito bem. Não rouba, né? Não desvia, não está em nenhum esquema de nada. É um santo. Então vamos aí, ele está cuidando de mim. Né, o papai Estado está cuidando de mim, através do prefeito, através do... Aí o que acontece? Aí não, são 15 dias, foram para 30 dias. Aí, de repente, evoluíram para o toque de recolher. Aqui, Uberlândia teve toque de recolher. Em Araxá também. E nós precisamos aqui... Agora, o que mais me assusta, foi dito aí dos vereadores, né, que Uberlândia, pelo menos, que eu sei de um, que desde o início se opôs contra o uso de máscara, álcool em gel, essas merdalhadas toda, contra a obrigatoriedade. Quem quiser que acha que a máscara, esse pano de imundície, né, na Bíblia fala que o pano, esses trapos de imundícia, né, que eram que as mulheres usavam lá para conter o sangue lá, né, proveniente da menstruação. Então eu chamo esse trapo que a gente põe na cara, obrigatoriamente, né, como trapo de imundícia, que é isso que se trata. Né? E agora, o prefeito veio aqui de Uberlândia falando o seguinte, ele colocou nas redes sociais, né? É o prefeito que eu costumo dizer assim, ele é um leão contra o povo, mas é um tchutchuquinha pro vírus. É uma tchutchuca pro vírus. Aí ele segue cegamente tudo que o comitê do desemprego, né, fala para ele toma as atitudes. Aí ele veio na rede social, colocou assim, 83% dos internados na rede pública, recebi um levantamento, né, coloca assim uma dramaticidade no post, né, 83% que estão internados na UTI são de não vacinados. E 80% que estão ocupando as enfermarias são de não vacinados. Aí isso foi causa de uma manifestação no Ministério Público. Nós queremos saber qual o critério, ele não falou. O que ele está considerando como não vacinado? Ele tomou uma vacina, 2 vacinas, 3 vacinas, 4 vacinas? Quem não se vacinou, qual é esse critério? Por quê? É um prefeito, o chefe do Poder Executivo, disseminando um terror na população e falando uma mentira que e no final do post ele coloca, procure as vacinas, tome a vacina. Eu queria saber se ele tomou essas vacinas, todas as doses, né? Queria saber se ele se ele tomou 4, 5, né? É um corona lover. O prefeito daqui é um corona lover,
né, e aquela equipe toda lá do Comitê do Desemprego. Então, é um absurdo. Outro dado interessante que eu trago aqui para vocês é o seguinte: o portal de registro civil, você vai entrar lá, tem os óbitos e tal. 1.214 mortes este ano, até o dia 13 de janeiro, por Covid-19. 8.207 doenças respiratórias. Então, 8.207 óbitos por doenças respiratórias. Cardiovasculares, óbitos de pacientes que estavam com algum problema cardiovascular, 7.531. Ora, gente, então, vocês concordam que eu tenho que criar esse comitê contra a hipocrisia, contra a idiotia, né? Eu acho que vai ter pouca gente, porque contra isso está cada vez mais difícil. Eu ando pela rua, eu vejo gente de máscara dentro do carro. Aí no ponto de ônibus, hoje eu passei, parei o carro, fui passando, tem um monte de gente, tudo de máscara. Falei, meu Deus do céu, onde nós vamos chegar com isso? E agora, Dr. Zeballos, né, trouxe agora recentemente um vídeo, uma informação importante, né? O Dr. Zeballos é assim, né? Eu acredito naquilo que eu estou vivenciando, naquilo que eu estou vendo. São mais de 6.000 vidas, né, que ele tratou, pouquíssimos óbitos, né? Os óbitos que chegaram para ele, que vieram a óbito, que já estavam na primeira fase lá do Covid, já estavam realmente com um problema sério. Ele falou, olha, esse é um Ômicron, e ele tem contato com pessoas lá da África do Sul, médicos de lá, que relatam exatamente o que aconteceu. Está tendo um pique, porque essa Ômicron, ela dissemina muito mais fácil, eles falam até 70%, ela é mais transmissível que a outra, tá? Mas ela é leve, ela não forma os coágulos nos pulmões, que é aquilo que leva o cara a ser internado, a ter um suporte de ar, de oxigênio nos hospitais, né? E aí tem que tomar os anticoagulantes e tudo mais, né? Então, o que acontece? Eu quero dar um relato pessoal. Eu tive Covid o ano passado, né? Entre julho e agosto eu tive em torno no exame não ficou muito claro, mas até quase 25% do pulmão tomado. Fiz o tratamento todo em casa, né? Mas com acompanhamento sério de uma médica, né? Que veio me acompanhando. Então, assim, todo dia, ó, como é que você tá, tal, o oxímetro e tal, enfim, fazendo acompanhamento. E tomei antibiótico, mudou o medicamento, depois tomei uns 11 tipos de medicamentos diferentes aí, entre eles o corticóide, que é o protocolo, que já foi pesquisado, foi publicado, revisado por pares, que é do Dr. Zeballos, que na fase inflamatória entrou com corticóide e salva essas vidas. Nessa da OMS, nem isso precisa. Eu fui também, né, privilegiado, que até a semana passada, né, semana retrasada, eu peguei essa variante aí, né, e me saí muito bem dela, né, tomei um antibiótico, e eu acho que eu entrei, minha consulta eu estava fora da cidade de Uberlândia, fui tratado com corticoide, depois a minha médica que me acompanha falou, olha, pelos seus exames aqui, talvez nem precisaria de você ter entrado com corticoide, mas foi assim, você estava longe, viagem e tal, né, então achou melhor. Mas é isso. Agora, esse pânico todo, o pessoal correndo, porque a pessoa tem qualquer sintoma gripal, já está, pode ser a Covid, aquela variante do ano passado que matou várias pessoas, principalmente porque não foram bem tratadas, a realidade é essa, né? E aí, com medo disso, vai ao posto de saúde, aí lota o posto de saúde, né? E isso por quê? Porque o prefeito faz um grande favor, né? Divulgando esse tipo de dados aqui, que os 83% que estão internados não são vacinados, ele tem que explicar, né? Por isso, o que ele quer dizer com isso. Enfim, o comitê está aí, aberto, quem quiser participar, a gente pode dar andamento aqui na cidade de Uberlândia para ver se acorda um pouquinho o pessoal do comitê de emprego. Eu acho que essa é uma excelente ideia para a gente implementar na região toda. A gente pode implementar na região toda.